áudio. Oi, gente, tudo bem? Oi, Heron. Oi, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos começar de novo isso aqui agora sem problemas técnicos, agora está tudo bem, está tudo funcionando. Seja muito bem-vinda, Receta. Vamos brindar. Você tá com alguma coisa aí para a gente brindar? Você acha que eu esqueci, querido? Eu vou esquecer logo para um homem educado, elegante desse, fino? Não, jamais. Obrigado, querido. Muito obrigado por participar. A nossa conversa brilhante que a gente vai ter a partir de agora. Amém. Então Cristiane, você nasceu em Petrópolis, né? Nasci, sou petropolitana de nascimento. Apesar de ter vivido muito mais no Rio do que em Petrópolis, intercalando momentos de Rio, momentos de Petrópolis. Meu pai gostava de mudar, viu? Então, ele ficava para lá e para cá com a gente. E aí, mas eu sou nascida e passei uma parte da minha vida lá. Na cidade imperial. Isso te influenciou crescendo a história da cidade? Como é que é a sua visão da cidade? Eu tive alguns momentos muito legais com Petrópolis e alguns deles, assim, depois que eu virei até deputada. Petrópolis foi a cidade que eu mais ajudei com recurso depois do meu mandato de federal. Eu consegui mais de 10 milhões, assim, direta e indiretamente para eles. Mas eu consegui uma coisa que foi, assim, a que eu mais curti, foi que eu consegui convencer o presidente Temer a fazer uma doação das cartas que ele recebeu do Putin de presente. Ele foi à Rússia uma vez e recebeu de presente do Putin, acho que algumas cartas, umas 5 cartas que o Putin, muito gentilmente, ele pegou num leilão do Dom Pedro II, cartas históricas, e deu de presente. E eu fiquei sabendo disso e fiquei sabendo que ele queria doar essas cartas. Você devia ser apresentadora também. Você não faz live, não? Você faz alguma coisa do tipo? Eu já apresentei muito programa de televisão. Curti muito. Já apresentou não fiquei sabendo. Olha só. Seu lado. Então, eu fui secretária municipal do idoso, sempre trabalhei nessa parte de defesa da pessoa idosa, sou uma especialista em envelhecimento populacional e, por conta disso, eu sempre me interessei muito pelo tema, bem-estar, saúde, envelhecimento e tal. E tem no Brasil, realmente, assim, uma galera que é muito boa nisso. São cientistas, pesquisadores, universitários, psicólogos, uma galera que manja muito disso, né? E desde a parte de dermatologia, alimentação. Então, teve uma época que eu fiz um programa incrível sobre isso, né? Rio no Coração, se eu não me engano. E aí eu entrevistei, assim, anos, eu tenho DVD, né? DVD desses programas que eu teria que dar uma transformada para poder eu mesma ver, porque eu não tenho mais aparelho de DVD, mas eu, poxa, curtia tanto fazer meu programinha. E olha, sou uma pessoa tão privilegiada, Heron, que eu consegui fazer o meu pai, que foi apresentador de programa também, começou a vida dele no Povo na TV, né? Muito tempo atrás e tal. Me substituir o ano eleitoral e eu tive que me afastar para concorrer à reeleição de vereadora. Então, tipo assim, só eu, Cristiane Brasil, que tenho o Roberto Jefferson para me substituir. Ele falava, cara, não acredito que eu estou fazendo isso. Não acredito que eu estou aqui fazendo isso para você. Eu falei, eu sou uma privilegiada. Roberto Jefferson me substitui quando eu estou concorrendo. Eu falei, muito legal, muito legal. E eu amava, então, assim, eu tenho essa cancha toda aí, por causa disso também. Muita câmera na minha vida, muita câmera. Muito legal. Curti. E como você... Só não estou curtindo ver seu lindo rosto congelando, assim, de vez em quando. Eu fico até envergonhado com isso, mas eu realmente não sei o que está acontecendo. Não deve ser o seu. Deve ser o meu, pode ser o meu. Hoje choveu aqui, eu estou no Morumbi, agora eu moro em São Paulo. E pode ser que a minha conexão tenha dado uma...
um dos problemas da questão da live, né? Que a gente quer fazer coisas ultra profissionais e dar um conteúdo legal para as pessoas, mas às vezes com essa coisa de residências, né? A gente meio que acaba sendo submetido a esse tipo de coisa. Mas acho que também o público está acostumado, né? Sabe que tem, graças a Deus, uma coisa vai com a outra, né? Sabe que as coisas estão fechadas, etc. E o que importa é o conteúdo, o que importa é o que a gente tem para dizer e que a maioria do tempo vai ser ininterrupto. Então, Cristiano, eu queria saber um pouquinho do seu início de carreira política, o que te motivou, o que te inspirou a contribuir, né, para o quadro social, para as mudanças do Brasil. Eu estava estudando, na verdade, para ser juíza, tá? Estava lá, 27 anos de idade. Aí, Roberto Jefferson, meu pai, vira para mim e fala assim, eu estava na Emerge, eu era representante de turma da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. O papai virou para mim e falou assim, você quer ser secretária municipal? Aí eu vou largar aqui o negócio, eu volto daqui a 6 meses, posso trancar? Posso. Então, eu volto, vou ficar um tempo, tal, vem a eleição, tá, eu fico. Cadê? Nunca mais eu saí da política. Eu comecei essa saga, foi em abril de 2003. Em abril de 2014, eu estava me afastando da secretaria já para ser candidata a vereadora e me elegi. Em outubro de 2004, eu estava sendo eleita pela primeira vez, vereadora do Rio de Janeiro. E aí foi vereadora 2004, vereadora 2008, aliás, vereadora 2012 e deputada federal 2016. Aí... Você ficou um bom tempo, né? Deputada federal, você ficou só um mandato? Não, deputada foi só um mandato. 3 de vereadora, sendo que eu fiquei muito... Vereadora, eu fiquei assim, muito tempo como secretária municipal dos idosos. E aí foi essa parte do envelhecimento populacional, que a galera curtia muito e tal. Você não sabe, pintava com eles. Fazia evento para 4.000 pessoas, botava ônibus. Não tem bom açaí ainda, não achei um bom açaí ainda. Não sei quem está perguntando, mas não achei o açaí ainda. Compatível com o Tacacá do Norte, que é aquele no Flamengo que eu tomava quase sempre ali no Rio de Janeiro. Pode ser que eu conheça, mas ainda não conheci, tá? Não estou fazendo despeito aqui em São Paulo, não. Mas então, mandato longo, cara. Hoje você está no planejamento, né? Você tá aí desde 2018 na Secretaria do Planejamento? Não. Eu vim para cá agora, foi em janeiro. Eu estava como dirigente partidária, eu sou presidente do Diretório Municipal do PTB desde 2003, né, antes da eleição. Inclusive, quem era meu liderado era o Carlos Bolsonaro, que na época era vereador. O Bolsonaro era do PTB e a relação era ótima e tal. Aí depois eles foram para o PP, ficaram um longo tempo no PP. E eu continuei PTB, continuei dirigente. No PTB eu já fui presidente do PTB Mulher, já fui presidente nacional do partido quando eu virei deputada federal em 2014. Na sequência, virei presidente nacional do PTB. Meu pai estava preso e depois que ele esteve preso, eu tive a oportunidade de assumir o partido, me elegi, assumi como presidente nacional, metendo o ferro na esquerda, no PT, na condução da economia, era da oposição no início do governo, até que fui realmente uma das condutoras do processo do impeachment, do processo que levou ao impeachment da Dilma. Com muito orgulho, bato no peito, uma das líderes desse movimento. Tá? É engraçado, eu sempre tive a impressão que o PTB era mais de esquerda, não é assim, não? Não, tá doido. Não fomos, nunca fomos, na verdade. Acho assim, na época do Brizola, na época do Jango, eles tinham, sim, um pezinho na esquerda. Tanto é que o Jango foi deposto, né?
E o PTB foi, inclusive, acabaram com o PTB, os deputados foram cassados e tal. Mas na criação do PTB, o PTB não podia ser de esquerda, né? Podia ser, no máximo, progressista, que era a escola do Getúlio Vargas, né? Muito desenvolvimentista e tal, mas nunca comunista, nunca esquerdista. Ele até podia fazer a defesa intransigente dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, mas sempre tinha o viés cristãos, da família e, principalmente, a defesa do desenvolvimento econômico. Eles defendiam também o patronato, os patrões, entendeu? Não era assim, não. Talvez por causa do nome, né? Eu sempre tive por causa do nome do partido, tive a seção, né, que defendia aquela coisa neomarxista, né, de os trabalhadores contra os empregados, os empregadores, desculpa, e esse tipo de viés que é, vamos dizer, a carta mais utilizada da esquerda, né? Não, PTB não. O PTB ele fazia o contrário. Ele tentava... Na verdade, o Getúlio Vargas, que foi o fundador do partido, ele criou os alicerces, os arcabouços do Estado Novo, né, no Brasil. Ele criou o Estado Novo brasileiro, né, e do pós-guerra e tal, reorganizou o Brasil, criou a CLT, ele criou esses grandes conselhos, grandes associações, que CNI, tudo isso foi criação dele. Então, ele fez o quê? Ele falou, bom, estou aqui, governo, eu estou aqui para mediar as relações entre patrões e empregados, mas de uma maneira que não atrapalhe o desenvolvimento do Brasil. Não pode atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. E ele sempre combatia os pelegos. Você ainda é do PTB, é isso? E você ainda se identifica com a coisa... Porque o que eu quero entender, assim, como foi um partido fundado por Vargas e tudo mais, como que foi a evolução do partido em termos de talvez sair um pouquinho do modelo keynesiano, né, de economia, um pouquinho menos totalitário, né, porque eu acho que naquela época existia uma mentalidade que o Estado devia participar muito, né, em todos os aspectos da sociedade. Como é que é isso para você, pessoalmente, e para o partido? Vocês estão conjuntos nisso? Como é que é o seu pensamento? Sim, vamos lá. A gente teve essa guinada à esquerda em 64, depois na refundação do PTB, com o Ivete Vargas, nós já saímos um pouco dessa pegada, e a Ivete esteve alinhada já com os presidentes que estiveram lá que eram mais liberais e tal, a partir de 88, e o meu pai também participou já bastante desse processo, e a gente foi colocando isso no nosso estatuto. Então, hoje, está lá, está no estatuto. Nós apoiamos uma condução liberal da economia, uma interferência mínima do Estado. Nós entendemos que o capitalismo é a forma de conduzir a economia, de se pensar a economia que realmente dá mais acesso até às pessoas de uma maneira global a chance de ganhar dinheiro. E o socialismo ele só aprofundou a pobreza aonde ele existe. Não existe, a não ser, claro, para os amigos por exemplo, do Partido Comunista Chinês, né? Vamos falar da China, que teve um crescimento econômico em plena pandemia de 18%, né, da economia esse mês. Por que será, né? Eu fico pensando, plena, né, pandemia, os caras estão lá bombando. Trabalho escravo, né, miséria, para eles a vida humana não presta para nada, o bando de ateu não pode ter cristão lá de jeito nenhum. E o que é dignidade da pessoa humana lá? Não existe isso. Se tem um vírusinho, matou metade, graças a Deus é menos gente para encher o saco do Estado. Se morrer velho, então melhor ainda, que aí tem menos despesa. Agora não, aqui a gente fica pensando nas pessoas, fica pensando no social, e fica pensando sempre... ainda tem uma mentalidade no Brasil, que na minha opinião tem que ser modulada
né? A nossa Constituição tem 4 vezes a palavra deveres e mais de 100 vezes a palavra direitos, né? Direitos aqui tem pra caramba, mas deveres, o cidadão assim, olha, fala, não tem dever de nada, não. Mas, assim, o capitalismo, ele realmente ele continua sendo a forma de se pensar economicamente que proporciona o acúmulo, claro, de recursos via trabalho, né? Mas que coloca as pessoas para trabalhar. Ainda não inventaram coisa melhor, não. Eu não gosto de comunismo, detesto o socialismo e o PTB também, gente. Pode ter certeza, Heron. A Constituição do Brasil, a nossa Constituição atual, foi criada para satisfazer uma série de pequenos grupos de interesses, né, que acho que não levou muito em consideração o bem-estar do povo, o bem-estar do Estado a longo prazo, né? Era mais uma demagogia, né? Era uma forma de fazer a transição do regime militar por causa das pressões. Exatamente. E não foi bem feito, infelizmente. Por isso que uma das coisas que eu mais que eu gosto de pensar em mim mesmo como um ativista político, de certa forma, e a minha única pauta é a mudança da Constituição do Brasil para uma Constituição moderna, que seja feita com a ajuda do povo, se Deus quiser, parlamentarista, e se Deus estiver muito generoso, uma monarquia parlamentarista. Que isso, gente. Você vai ser amigo do rei? Se você for amigo do rei, tá tudo bem. Eu também quero ser amiga do rei. Pessoais, não. Isso aí é uma longa história, mas em resumo é porque, para mim, existe uma separação entre Estado e governo, e o Estado precisa ser perene e o governo precisa mudar de tempos em tempos para equilibrar e trazer progresso para a nação como um todo, para o Estado, etc. Só que o Estado precisa ser o mínimo de mudança possível para poder manter uma estabilidade, né, na nação, para poder haver investidores externos, para poder fomentar a economia, ter credibilidade internacional, esse tipo de coisa. E o Estado, para conseguir ser perene, precisa ter um chefe de Estado que não mude, né, que não seja de um partido, que não seja... Concordo com você. A situação do povo no geral. Então, você falou de algumas coisas assim. Bom, deixa eu te contar meus planos, né? Estou aqui em São Paulo, estou aplicando para ser uma aluna de mestrado aqui numa instituição de ensino. Não vou falar por enquanto agora, para não dar errado, fica fofoca, todos os fofoqueiros. Não, mas eu estou aqui aplicando para várias, mas provavelmente em direito constitucional, que é a matéria que eu mais gosto. Não sei se você sabe que eu sou advogada, especialista em direito público e regulatório pela FGV, né? Formei na PUC de Petrópolis, na FGV no Rio, e agora eu vou fazer um mestrado em constitucional. Eu gosto muito de direito constitucional. Você falou da questão da Constituinte. Eu penso que seria uma ótima possibilidade para o Brasil, mas, assim, em termos muito estritos, para a gente garantir, por exemplo, que não se repetisse o que aconteceu na Constituinte de 88, exatamente no que você disse, que foi assim, foram enxertados vários penduricalhos nessa Constituição para garantir privilégios para entidades de classe, para entidades que não têm nada a ver na Constituição. Não tem oposição um com o outro, né? Então teve que diluir tanto essa... Acho que esse é um dos maiores problemas, que às vezes quando você tem uma oligarquia mais forte, mais presente, pelo menos você, né, mais racionalidade na coisa. Mas eram vários grupos, né? E a coisa diluiu. A Constituição está contraditória consigo própria. Tem vários artigos, vários princípios que se contradizem, que se contrapõem o tempo todo, e aí fica uma Constituição muito interpretável. E essa corte de ministros foi para nós assim um grande exemplo de que deixar margem para interpretações, mesmo em artigos absolutamente claros, não traz bons resultados, porque
Infelizmente, vou repetir aqui um ditado péssimo, mas super real. Cabeça de ministrix e bundinha de bebê, você não sabe o que vem. Não sabe. Ainda mais nessa corte, né? Essa corte, ela inova. Ela transformou a interpretação em elasticidade, em inovação. Elas fazem, assim, uma verdadeira transformação, diria assim, teratológica na nossa Constituição. E, assim, com relação à Constituinte, que foi o que eu queria terminar o meu raciocínio para você, eu acho que a gente deveria ter uma Constituinte muito, assim, amarrada. Por exemplo, eu penso que as pessoas talvez não precisassem nem ser eleitas. Essa é uma ideia bem para a gente jogar aqui e pensar. Elas podiam ser nomeadas, tá, por setores, tá? E outra, pessoas que fossem nomeadas como se fosse um grande conselhão para participar do processo constituinte, jamais poderiam ser candidatas a nada. Elas só estariam ali sem receber, no máximo ajuda de custo, para ficar em Brasília, para comer e tal, se locomover e tal. Mas esquece. E podia estar o Congresso rolando ao mesmo tempo. Não importa. O trabalho da Constituinte seria e o trabalho do Congresso outro completamente distinto. Aquelas pessoas ali estando ali apenas para servir ao país, ao futuro do país. Aí sim. Do contrário, Heron, eu não vejo como se pode prosperar. Eu não sei se você conhece, eu sou relativamente próximo, me considero amigo do deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança. E ele você conhece o trabalho que ele está fazendo da Constituição, uma proposta de uma nova Constituição para o Brasil? Ele tem feito um trabalho que eu acho assim, não só admirável, como para ele, assim, que muita gente, vamos dizer, julga ele por causa por ser descendente de Dom Pedro II, tá? Que deveriam fazer o contrário, deveriam honrar ele, mas acham que algumas pessoas não dão a credibilidade que ele merece por causa, né, dessa posição dele. Mas ele tem feito um trabalho que eu sinceramente nunca vi no mundo. Existem outros trabalhos similares, mas eu nunca vi com tanta consideração de elementos da ciência política que são essenciais. E a consideração dele, as considerações que ele está fazendo para esse projeto são as seguintes. Primeiro, ele está querendo envolver o povo brasileiro do começo ao fim nessa nova Constituinte. Legal. Através de mecanismos tecnológicos e não, vamos dizer, e não controlados e limitados pela atual máfia governante, vamos dizer. Isso é possível através de algoritmos, né, de mídia social, através de blockchain, né, através de intermediários invisíveis que existem, né, dentro do sistema de blockchain. E o objetivo disso, assim, para o pessoal que está nos escutando, é dar legitimidade para a Constituição, né, que isso é uma coisa muito importante, coisa que a Constituição atual tem zero, né, que foi feita em quatro paredes, sem conhecimento do povo, e para satisfazer certos grupos, certas oligarquias, etc., e partidos e grupos de interesse. Então, o jeito que a gente tem a Constituição hoje é contrária vamos dizer, ao básico que se precisa para você ter uma Constituição, porque a Constituição é o nível 1, né, do sistema político de uma nação. Você tem o povo, que são pessoas que existem. Depois, todos os cidadãos que habitam naquele espaço territorial. Exatamente, e que são considerados cidadãos. Esse é o básico. Aí, depois disso, você tem a Constituição que protege esse povo, né, de qualquer coisa que vem por cima. Se você não tem essa Constituição bem feita, você não tem nada. Não adianta. Você pode eleger as melhores pessoas do planeta para entrar no Congresso, que só por serem seres humanos
Se a Constituição der brecha, eles vão né, entrar em colúrios, entrar em máfias. Aí o sistema partidário, assim, tem milhões assim de erros derivados, né, depois da Constituição, que não vale nem a pena a gente entrar em consideração aqui. Mas o grande pulo do gato que o deputado Luiz Felipe está trazendo é trazer legitimidade para a Constituição, em primeiro lugar, que não tem desde da época do Império, né, que foi a Constituição que mais durou do Brasil. Tudo bem que a legitimidade daquela época se levava em consideração outras coisas, se levava em consideração sucessão, né, direitos que hoje as pessoas não dão tanto valor, mas mesmo assim, o povo estava, pelo menos, alinhado com o povo da época, aceitava esse tipo de coisa, né? Então, essa legitimidade foi dada àquela Constituição, e tanto que durou. Foi a Constituição das 7 que a gente teve, foi a Constituição que mais perdurou. Então, assim, para não entrar muito nesse assunto específico, eu acredito que nós, brasileiros, né, para a gente que está ouvindo, para você mesmo, Cristiane, e todas as pessoas que pensam como nós, que a gente estude muito, né, formas de constituição do mundo, o que deu certo, o que não deu certo, e propor novidades, né, que hoje a gente tem acesso, que antigamente não tinha. Vou dar um breve exemplo. Na Constituição do Império, foi enviada a Constituição antes de homologar ela para todas as paróquias do Brasil inteiro, para que o povo pudesse ouvir e estar ciente do que ia acontecer. E dada a oportunidade para os governantes, etc., trazerem novidades e mudanças para essa Constituição. A de 88 não foi feita nada parecido, e eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue incluir o povo de uma maneira ou de outra, de maneiras que nunca houve essa oportunidade antes. Então, a gente, na verdade, quem tem esperança pelo Brasil, eu acho que poderia ver isso como como talvez a gente consiga ser o país do futuro de fato. É só a gente reajustar, né, essa base que está quebrada. Nossa, é um projeto, né? É um projeto interessante. Teríamos que pensar em diversas filigranas, detalhes que poderiam fugir do nosso controle para que efetivamente não tivéssemos no meio do caminho que lidar com grupos ou pessoas que tentassem tomar conta desse processo, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, para ser uma coisa que refletisse a vontade do povo brasileiro, em especial das pessoas que produzem nesse país, que trabalham nesse país, que dão sangue, que querem que seus filhos tenham um futuro melhor, sabe? Que estão cansadas de ouvir, como a gente ouviu desde a infância, que esse é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega, né? Sempre é o amanhã, nunca é o hoje, e a gente vive sendo ameaçado praticamente por grandes potências que querem tomar nosso território, querem se locupletar das nossas riquezas, como já fizeram por anos e anos e anos no passado, e que, na verdade, não trazem tecnologia, não se importam com o que está acontecendo com os nossos cidadãos, e que não querem que as pessoas estudem, não querem que as pessoas mudem de vida. É lógico, entendeu? E a gente vive realmente assim, numa realidade que está bem distante daquilo que nós desejamos em termos institucionais, constitucionais e civis. E, enfim, né, se a gente falar, tem tanta coisa para reclamar que não acaba mais. Ainda estamos no meio de uma pandemia, um vírus maluco que nenhum de nós sabe efetivamente como surgiu e como foi espalhado na humanidade, sei que está ceifando vidas de pessoas e famílias, e, enfim, pessoas próximas, distantes, amigos e tal. E aqui, de uma maneira pensando... Diga. Mas as pessoas tentando pensar de como é que elas vão sobreviver, como é que elas vão virar a página disso e viver nessa nova realidade, viver a realidade do mundo virtual, do trabalho home office. O que eu vou fazer do meu futuro, como é que eu vou me recolocar no mercado, como é que eu vou sustentar meus filhos,
Porque mudou completamente de uma hora para outra, num piscar de olhos, tudo que a gente via como verdade. E sair dessa caixinha, sair desse lugar tranquilo, desse lugar que a gente tem, da tranquilidade, né, que a gente tinha no passado, até um ano atrás, ainda é muito difícil, porque muita gente demorou a reagir. Ah, não, daqui a pouco melhora. Ah, não, amanhã a gente volta. Ah, não, tá. E, enfim, até os próprios governantes erraram muito, né, Euron? Na condução de um processo que ninguém sabia como que ia ser. Diga-se de passagem, erraram socialistas, erraram trabalhistas, erraram conservadores, e fizeram meia-culpa. Que entrou num momento, entrou com muita vontade de fazer grandes mudanças, num momento que é praticamente impossível, porque, tipo assim, eu não me considero bolsonarista, mas como você falou, eu sou liberal, especialmente economicamente. Eu acredito que... E conservador também, né? Eu não gosto dessas dualidades. O liberal econômico, para mim, é uma coisa tipo provada pela natureza. Agora, em termos de conservador e liberal, no geral, acho que esses termos, para mim, são obsoletos, entendeu? Acho que o mundo está usando só para demagogia esses termos, né? Esquerda e direita, e estão sequestrando o que convém para as pessoas. Com todo respeito, os políticos estão fazendo isso muito. É claro que eu entendo, e se eu fosse político eu faria a mesma coisa, porque é uma questão de mensagem, né? Eu sou formado em campanhas políticas, eu fiz um curso de marketing político, né? E eu entendo muito bem que uma das coisas que a gente precisa, né, ao se eleger, ao comunicar alguma coisa com o público, é ter mensagens simples, né? E repetir essas mensagens de uma forma clara e concisa, que essa coisa seja realmente repetida. Então eu entendo isso, faz parte do mecanismo político. Só que se a gente for ter uma conversa franca, esses termos não significam nada, entendeu? Direita e esquerda, eu sou conservador do que precisa ser conservado e sou progressista do que precisa ser progredido. Entendeu? Concordo. Então, acho que concordo plenamente. Concordo plenamente. Concordo com você. Também comungo dessas ideias. Eu sou conservadora em determinados pontos que eu acho que precisam ser conservados, sim. E sou progressista em poucos outros que eu penso que nós não podemos deixar que outros grupos se apoderem dos discursos, dos temas, e que digam, não, conservador não pode falar sobre isso. Falo, peraí, vamos com calma, muita calma nessa hora. Quer dizer que eu não posso falar sobre violência contra a mulher? Você está maluco? Eu mesmo sofri violência política contra mim várias e várias vezes, e numa virulência, numa as pessoas intensidade. Nessa, né? Pô, quem entra na bandeirinha, né, entra na ideologia de grupo, aí acabam indo contra os próprios interesses, né? Tipo assim, porque, não, agora eu sou conservador, não posso falar sobre violência contra a mulher, aí fica contraditório, né? A pessoa fica as pessoas viram fantoches, né? Viram automatons, né? De ideologias e todo mundo está nessa, não é como se tivesse um grande mestre que estivesse controlando isso. É uma egrégora, né? É uma coisa além do controle humano, isso que é o pior, porque uma egrégora não tem coração, né? Uma egrégora tem sangue frio, ela trabalha para si própria, pela própria preservação, né? Então, se você... agora eu sou feminista... É insano isso, né? Tem feminista que é contra a mulher, que é contra grande parte das mulheres. Tem feminista que é contra maternidade. Tem feminista que é contra mulheres que escolhem terem famílias, e isso, porra, biologicamente... Isso é louco. Isso é louco. Não é? Eu acho que ser feminista é você defender as pautas universais, que são os direitos de todas as mulheres, porque por muitos e muitos e muitos anos, efetivamente, nós mulheres tivemos uma série de direitos negados e tolhidos, e que precisamos discutir isso. Precisamos discutir a nossa segurança dentro de uma relação.
Tem casos aí, casos e casos. Eu estou vendo a Graça Nenove, que é vice-presidente nacional do partido e que é presidente do movimento de mulheres do partido, concordando com a gente que muitas vezes a gente se sente realmente tolhido das pautas de gênero, de gênero não, das pautas feministas, por exemplo. Tem que corrigir as palavras, meu Deus do céu. Aqui você não precisa corrigir nada, não. Só fala que todo mundo vai saber o que você está querendo dizer, porque aqui não tem cancelamento, não tem nada. Não, você que pensa. A gente está bebendo um vinhozinho assim, dando uma bicada, né? Teve uma infeliz aí que falou 2 bêbados. Eu falei, não é possível que eu tenha que ler isso em plena segunda-feira à noite, meu Deus do céu, Senhor. Eu que vai para o inferno. Eu acho que ela é uma pessoa que fala esse tipo de coisa sem conhecer as pessoas, etc., já vive no inferno, né? Só porque a pessoa é uma pessoa pública, acha que tem total liberdade para trollar, né? Para derrubar e difamar. Acho que assim, a gente tem que manter cordialidade, independente do que a gente pensa, do que a gente sabe sobre as pessoas. Hoje mesmo eu estava lendo um livro do Robert Bly, que é um grande pensador, né? É um psicólogo junguiano. E ele diz assim, quando a gente tem sombras, né? Quando a gente tem coisas, esqueletos no armário, quando a gente tem coisas debaixo do tapete guardados por muito tempo, a gente começa a projetar, né? Tipo assim, fala coisas do tipo eu quero paz e amor e o bem da humanidade, eu quero ouvir todas as pessoas porque eu sou muito tolerante, menos Bolsonaro, porque ele não é uma pessoa verdadeira, ele é um monstro e por isso... Então, assim, é uma coisa tipo... o que ele quer dizer é que quando a gente entra dentro da nossa sombra, as nossas inseguranças, as coisas que a gente não sabe, a gente começa a projetar essas inseguranças em certas figuras. Né? Começa a dizer... isso vale tanto para pessoas que odeiam Bolsonaro quanto para racistas, que odeiam negros, para pessoas que são contra gays, qualquer coisa do pessoas tipo. Que acham que mulher também, que não gosta de mulher, não gostam de mulher na política, cara. Tem gente que não gosta de mulher na política. Né? Porque sente uma insegurança muito grande. Talvez a mãe da pessoa controlou demais, aí projeta isso, não, nenhuma mulher pode estar na política, porque senão eu vou sofrer pessoalmente. Entendeu? Se eu vir uma mulher na política, aí fala para Dilma que só foi uma pessoa, né, que fez muita merda. Aí mulheres não podem estar, né, no poder. E não é assim, entendeu? Porque não é uma questão, não é um exemplo, né? Não prova uma... Não, pois é. Mulheres no poder, não pode. A Dilma fez aquele atrapalhada toda na administração, se isolou politicamente, ouviu um bando de idiota, fez uma condução econômica péssima e fez as pedaladas realmente que não dava para perdoar. Graças a Deus a gente conseguiu tirar ela de lá. Agora vou dizer que todas as prefeitas que já foram e que estão fazendo um trabalho incrível, deputadas, senadoras, são horríveis. Que absurdo falar um negócio desse, né? Agora, quer ver uma coisa engraçada? Eu estou deixando, depois que eu fui presa, porque eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu fui presa injustamente. Eu também já fui presa, então estamos... Ali não é lugar para ninguém, não. Ali nem para bicho é. Jaula não é lugar nem para bicho, que dirá para gente. Entendeu? E eu fui colocada lá efetivamente 5 dias depois que eu lancei minha candidatura a prefeita. Tipo assim, não é o assunto do momento. Mas estou dizendo que começou a crescer meu cabelo, né, e tal. Aí eu falei, cara, eu tô com cabelo grisalho. Quer saber do negócio? Vou deixar esse cabelo... E só fazer um adendozinho no que você falou. Para ver como é que fica. Aí deixei o cabelo, cara. Tá grande já, enorme. E, tipo, sem corte, porque eu tô deixando crescer. Não tô nem aí. Aí tem gente conhecida, pouco conhecida, que eu conheço assim na rua, que vira para mim e fala assim, Heron, pinta o cabelo. Mas por que eu vou pintar o cabelo? Cara, porque você tá com cara de velha. Eu falo, mas isso está apontando para
a sua insegurança com o seu envelhecimento, eu não tenho problemas com isso. Eu estou me sentindo uma pessoa ótima com meus cabelos grisalhos. Então, assim, fica aí com a sua opinião, eu tipo, super respeito e tal, mas eu estou bem, assim, e assumida, com os meus cabelos grisalhos lindos, inclusive, afinal, pelo amor de Deus, fala sério. A gente deve se questionar, né? Quando a gente está julgando outra pessoa, quando a gente está criticando outra pessoa, até às vezes dando conselho para essa pessoa, a gente deve se questionar de onde está vindo isso, né? E normalmente, na verdade, 120% das vezes está vindo da nossa sombra, né? Está vindo das nossas inseguranças, das nossas aponta para a gente, né? Então, essa coisa, cara, se você discorda com o Bolsonaro, você não precisa odiar o Bolsonaro, não precisa ser o diabo na terra, só fala, porra, a gente precisa de um novo presidente, por que ódio? Fala, não, eu discordo com o XYZ que ele fez, por que ele... porque aí já viram genocida. Cara, houveram genocidas no mundo, o que ele está fazendo é genocídio. Genocídio é quando você olha para um grupo específico de pessoas e sistematicamente extermina essas pessoas. Isso é a definição de genocídio. Se você quiser ser respeitado, não amplie os termos. Não chama ele de fascista, de genocídio. Eu nem concordo com ele. Eu acho que ele é como o Lula, um outro demagogo. Infelizmente, para o Brasil, para as pessoas se tornarem presidente, precisa ser demagogo sensacionalista. E essa é uma realidade do presidencialismo, uma realidade da Constituição terrível que a gente tem. Então, eu não estou falando essas coisas para defender o Bolsonaro. Eu estou falando que, já que a gente está falando sobre conservadorismo e temos provavelmente públicos que estão ouvindo esse tipo de coisa, eu estou, na verdade, alertando o público que se considera conservador para não entrar na mesma demagogia das coisas que eles odeiam, dos mesmos fake news, das mesmas ampliações, né? Esquece, Heron. Teria que haver uma educação para isso. E é uma coisa que só o tempo, STR, só o tempo resolve. Só a educação, um povo educado consegue efetivamente ter consciência da importância do seu voto, da importância de escolher realmente gestores preparados, pessoas que são coerentes com as suas ideias, que tem um projeto de governo, mas as pessoas não entendem nem o que faz um político, não sabem o que faz um vereador, um deputado, um senador, um deputado estadual. Muitas dizem, não, votei consciente, que eu sei o que eu estou fazendo, mas, de fato, vendem o seu voto por R$200. Não vou dizer o que ele vai fazer com R$200, pode ser que encha a dispensa da casa de comida, mas pode ser também que essa pessoa saia dali da urna eleitoral e vá para a praia beber com os amigos. Mas vendeu o seu votinho. Se for o Luiz Fernando Matilha, não vai ser para beber, não, porque parece que ele tem um medo enorme de álcool. Ele tá falando, cara, que ele está bêbado. Eu tô vendo uma série coreana que parece uma novelinha assim que gira em torno de um casal de protagonistas que é novinho, que o menino é um corredor da seleção coreana, porque na Coreia, aí assim, me lembrou aqui para falar do álcool, né? Só para dar esse exemplo, na Coreia eles têm, para sobressair na sociedade, eles não têm muitas opções. Então, o esporte lá é muito valorizado, Heron. Então, aqueles jovenzinhos todos, eles fazem de tudo para terem tipo, um êxito, um sucesso em algum esporte, porque é a única chance de ascensão social que eles têm. Mas o mais bonitinho, mais gente boa, mais fofinho, é o filho de um deputado federal, né, de 4º mandato. É a família Doriana perfeita. E aí tem o menino, tem a filha, que é também campeã mundial de golfe, tem a mãe, que é uma artista famosérrima do cinema, e ele, um deputado assim, que está querendo ser presidente do país, né? E eles, sem brincadeira,
Já tem, assim, uns 12 capítulos que eu estou vendo. É bonito de você ver, por exemplo, o respeito dos mais jovens pelos mais velhos. É bonito de você ver a relação entre eles. Tem 12 capítulos, só deram a mão. Não deram um beijinho, nada. Igual assim que no Brasil tá na novela, já tá na cama, se atracando, já tá. Não existe isso lá. Falei, gente, será que até no final dessa novela, dessa série, né, são 16 capítulos, e cada capítulo é 1 hora e blau. Mas o mais interessante é a questão do álcool. Álcool pode. Os protagonistas bebem nos capítulos, ficam bêbados e ninguém fala nada. Nem o Luiz Fernando Martí ia falar nada, entendeu? Porque lá os protagonistas bebem mesmo. Queria ver se fosse no Brasil. Ia ter essa patrulha, igual o Luiz Fernando aí, tá patrulhando a gente, tomando um golinho aqui enquanto bebe, enquanto faz a entrevista. Lá não tem isso, não. Isso garanto. Para mim. Cara, Luiz Fernando, eu te indico um livro que você nunca deve ter ouvido falar, chamado O Banquete de Platão, onde o protagonista Alcebiades, na verdade o protagonista é Sócrates, mas o segundo protagonista, Alcebiades, ele faz um discurso no final falando que Sócrates é a pessoa mais iluminada do planeta por causa do autocontrole que ele tem. E ele diz o seguinte: como que a gente vai ter autocontrole se a gente foge de todas as possibilidades de não ter controle da vida? Então, o que acontece? No final desse livro, do Banquete de Platão, Sócrates bebeu mais do que todo mundo. Todo mundo está numa mesa conversando sobre filosofia da mais alta e mais divina possível. E Sócrates é o único que se mantém acordado, todo mundo dormiu. E dá 8 horas da manhã, sei lá qual é o horário, acho que eles não tinham relógio. Mas Sócrates vai fazer os afazeres dele do dia, as obrigações dele do dia. Vai para o mercado, pagar os funcionários. E ele bebeu mais que todo mundo, não dormiu e tem a força maior que todo mundo. Então, a gente não deve ser julgado... Repete o nome, o pessoal quer saber o nome do livro. O Banquete de Platão. E a série que eu tô vendo, que assim, eu mataria a protagonista, porque ela é muito chata. Nossa, ela perturba o coitadinho, tão bonzinho, menininho. A gente apaixona por ele. Mas chama Na Direção do Amor. Em inglês é Run On. É Na Direção do Amor. Ah, gente, muito legal. Quem gosta de ver assim sobre culturas diferentes, como eles têm inflexões na voz para tratar pessoas diferentes. Se você porque tem quase castas lá. Se você é pobre, não tem influência, não tem dinheiro, não tem parente rico, você tem que falar, se colocando no seu lugar. Se você é o irmão mais novo, você não pode se dirigir ao seu irmão mais velho de uma maneira desrespeitosa, entendeu? Senão ele pode, inclusive, te bater fisicamente. Lá, agressões físicas são permitidas. E, inclusive, assim, o filme gira em torno da raiva, não digo, mas indignação do protagonista com relação a essas agressões físicas dentro do esporte, de treinador para treinandos, né, para atletas, e de atletas mais velhos para atletas iniciantes, entendeu? Então, assim, super vale a pena, super recomendo, porque é legal sobre esse aspecto. Acabou nosso horário, mas eu vou... você pode fazer seus avisos paroquiais também. Eu vou terminar com uma historinha que eu ouvi, que é sobre isso que você está falando. Eu acho que resume muito do que a gente está falando também. Tem uma história de um grande rabino, o Rabino Dessler, com a filha dele, não lembro o nome da filha dele, que certo dia a filha dele fez uma coisa que era claramente contra as regras da família, vamos dizer. Não pode bater porta, alguma coisa assim. E ele olhou para ela ficou com medo na hora que ele chegou perto dela, ele olhou para ela e foi embora, não fez nada. 2 semanas depois, ele chegou perto dela e deu um tapão na cara dela. Aí ela olhou para ele e entendeu exatamente para que era o tapão.
Foi por aquele momento, 2 semanas antes, que ela fez uma merda. Caramba! E aí a razão que ele não bateu na hora é porque ele não queria bater nela porque ele estava com raiva. Ele queria bater nela porque ela precisa aprender a não fazer aquela coisa de novo. Existe uma grande diferença entre abuso, bater nas pessoas porque você é um tirano abusivo, e bater na pessoa porque você ama a pessoa e não quer que ela cresça e seja uma pessoa inferior ao que ela pode ser. Então, acho que na nossa sociedade a gente se foca muito na agressão física ou não. Mas o físico não importa. O que importa é o porquê que você está fazendo aquela ação. Muitas pessoas poderiam se beneficiar e muito com mais rigidez, com mais disciplina, com mais até realmente agressões físicas. E claro que a gente chama agressão já é pejorativo, com o contato físico direcionado, né? Se depender do coreano, querido, é realmente um contato físico é uma coisa assim muito extrema, porque até agora só pegou na mão, assim, e olhe lá, e a moça, meu Deus, isso é muito chato, não sei como aquele protagonista aguenta. Mas essa é só brincadeira, a gente já caminhar aqui, né, para o encerramento. Vou dizer que é uma pena, a gente pode falar mais vezes, tá? A gente pode falar de temas específicos. Falar, Cristiane, dessa vez vamos falar só sobre constituinte. Aí eu vou perturbar o Luiz Felipe e falar que me passa aí o que você está fazendo, vou dar uma analisada e vou voltar, porque é um tema que eu adoro, tá? Direito constitucional, toda a parte de Constituição, vou poder estudar realmente, porque eu vou estar me dedicando a isso. Tem gente que perguntou aí se eu tenho pretensões políticas, não sei ainda, mas, cara, quem já foi político uma vez está sempre querendo fazer alguma coisa. Eu já estou inventando projeto social, eu já estou inventando em São Paulo, eu quero treinar cuidadores comunitários para idosos, tipo, treinar gente na comunidade para cuidar de idoso que está acamado, que está isolado dentro de comunidade, entendeu? E eu quero ver se eu consigo fazer isso com a tua ajuda, ou ajuda de outras pessoas, porque é muita gente que precisa de ajuda, entendeu? E eu gosto disso. Então, obrigado aí pelo seu convite. Eu quero dizer que eu assisti outras lives suas, inclusive com um denso teor teórico, assim, filosófico. Eu falei, meu Deus, esse menino vai me pegar de jeito ali, mas eu não vou dar mole para ele, não. Inclusive porque eu gosto de um tarozinho também, entendeu? A gente podia falar de tarô. A Patrícia Piccolini falou, ai, Cris, fala de tarô aí, mas deixa. A gente fica para a próxima aí. Vamos falar só sobre tarô, então. Só sobre tarô. Aí a Patrícia participa aí também com a gente. Né? Essa ideia é muito boa. Você é muito lúcida, muito honesta, dá para ver que você está aí correndo riscos, né? Em falar o que você pensa, e isso eu acho admirável. Não deu tempo para a gente se conhecer profundamente, para saber todos os seus pensamentos, mas tudo que eu vi hoje, eu subscrevo, assino embaixo, e estamos juntos aí, vamos manter em contato, conversar mais, fazer mais lives. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi maravilhoso. Eu quero fazer um elogio especial para todos da sua equipe. Que equipe profissional. Eu gosto de trabalhar com gente assim, que sabe tudo, sabe? Que vê, estuda o perfil da pessoa antes da entrevista, que se preocupa em pegar a foto que o entrevistado quer para fazer o cardzinho, que te avisa antes. Gente, profissionalismo é tudo na vida. Você está de parabéns, sua equipe é nota 1000. Tá aí, ó, todo mundo elogiado, hein? E você também. É nota 1000, viu? Parabéns. Tá todo mundo assim, né? Isso aí. Tá rolando champanhe. Tá todo mundo muito feliz. Obrigado, Cristiane. Obrigado a todos que nos ouviram. Beijos para todos. Vamos fazer uma nova Constituição. Tamo junto. Vamos sim. Um super beijo, amor. Fica com Deus. Deus te abençoe, tá? Tchau.